Bom, começando aqui o sexto dia da Jam, né? Segunda foi o segundo dia. Sexta-feira... Não, segunda foi o terceiro dia. Logo, hoje já é o oitavo dia da Jam, é isso? Bom, aqui temos o PC Enfim, do nada o driver do vídeo parou de passar vídeo pro monitor. Do nada mesmo, assim. Então hoje, se a gente não conseguir fazer funcionar, vai ficar só nesse monitorzinho aqui. E é isso, né? Já teve o PC flicando, já teve ele desligando, ou ele travando, porque tava emulando, né, com o Proton. Já teve o negócio desligando e assim. Eu acho isso muito ruim, sinceramente. Eu acho que ter que ficar mexendo isso é o que dizem, né? Quando você tá no Linux, você passa mais tempo arrumando o negócio do que trabalhando. Então, eu não concordo com isso sempre, mas para esse projeto eu vou ter que concordar. Ele deu umas coisas assim que me deixaram na mão mais de uma vez. E é isso, né? Vou tentar resetar e se não der certo, vamos trabalhar na telinha hoje. Bom, é isso, realmente contando. Primeiro, o driver do fone sem fio, que não pegou, né? Eu tô tendo que usar o fone sem fio cabeado, porque ele tava dando retorno no áudio. Segundo, o monitor, que parou de funcionar sozinho. Aqui o monitor, que do nada ele parou de funcionar de um lado pro outro. Terceiro, o Proton, que fez o PC travar. Eu perdi tipo uns frames de animação que eu tinha feito pro personagem. Tive que refazer tudo porque travou. E teve mais alguma coisa? Teve o Godot, tive que mexer com a versão, colocar, tirar. Tinha várias versões diferentes que não estavam funcionando, né? Eu tinha que desinstalar uma e desinstalar foi, assim, contra-intuitivo. É só alegria, sabe? Teve uns probleminhas, assim, muito chatos para esse projeto. Ok, estou testando um pouquinho aqui a física do jogo, ó. Mas a ideia já está funcionando. Aqui é interessante um pouquinho mostrar as variáveis que eu estou usando. Estou usando uma variável de pulo, né, para inicializar, uma gravidade de base, né, para o jogo funcionar calculando, enfim, como um jogo de plataforma, né, a cada segundo ele incrementa ou decrementa essa velocidade aqui de frames. E aqui são velocidades que o jogador ganha por usar o sopro, né. Aqui é calculando o percentual, né, do quanto a bola de chiclete está cheia, multiplicando pela velocidade da gravidade, né, um bônus, para ter esse efeito daqui. Ó, para poder visualizar. Sobe, vai ter uma animação no chiclete. Eu consigo fazer ele subir, eu não consigo fazer ele descer assim aqui certinho. Eu tô achando um pouquinho estranho isso, ó, depois que ele começa a cair ele não para. Mas aqui tá indo, sabe? Eu vou dar uma mexida aqui pra realmente calibrar o feeling do jogo, né? Pra realmente otimizar nesse sentido, fazer algo que seja legal de jogar com esses controles alternativos. Mas em breve teremos a parte do chiclete mesmo, animação, e aí eu acho que vai estar pronto para colocar os controles e trabalhar já na versão para entrega mesmo. Bastante satisfeito com o resultado. Muito legalzinho aqui do debug do jogo. Eu exportei algumas propriedades aqui, certo? E estou controlando o jogo aqui. No momento estou controlando só com a barra de espaço. Então estou querendo fazer algo que seja interessante. Opa. Cadê? Algo que seja interessante aqui, ó. O jogador fazer. Sendo que é um game design que considera, observem, uma capacidade humana, né? Eu estou fazendo aqui pensando quanto uma pessoa consegue
controlar usando o controle de movimento, né, com sopro. Então pra mim é muito fácil apertar o botão de espaço assim, soltar e ver quanto é que vai. Mas pra pessoa pode não ser, provavelmente não vai ser, né. Então eu acho que essa parte aqui tá bem interessante. Eu tô usando isso aqui porque com base nisso eu consigo mexer, né, eu consigo alterar. Só que é o quanto o chiclete, né, vai alterar a gravidade, né, aqui altera muito pouco. Aqui é quanto a pessoa ganha de bônus soprando naquele exato momento. Ó, se você... ó, tá aqui, ó. Quanto de bônus o jogo vai dar por aquele momento exato. E eu tô fazendo uma mistura dos dois pra ver o que eu posso fazer com isso. No momento, eu achei bom limitar a velocidade vertical, foi uma coisa que eu reparei. Porque se pegar muita velocidade, não tem atleta no mundo, por exemplo, se estiver descendo muito rápido, né? Se estiver descendo muito rápido, não tem como a pessoa inverter isso. Até certo ponto isso é legal, mas se você observar, chega muito rápido. Um ponto que nem um controle, nem um botão consegue inverter a aceleração. Então isso aqui está sendo uma parte de balanceamento. Enfim, tem muitas coisas para considerar. Tem muitas coisas. Até o próprio controle de aceleração estou achando mais desafiador do que a ideia de usar um controle alternativo. Mas no final as duas coisas vão se somar, né? No final eu vou ter que levar em conta tanto uma coisa quanto a outra. E aqui por último o tamanho da câmera. Nossa, eu não tô gostando do tamanho da câmera do projeto base. Se você observar, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Eu tive que centralizar porque vai ficar no meio da tela do celular, né? Eu quero que fique centralizado. Deixe um espaço pra cima. Mas eu tô pensando em só puxar o zoom lá pra trás, assim. Fazer um 0.5 de zoom. E no final não vai dar pra ver o personagemzinho mesmo, que é uma pena que não vai dar pra ver a animaçãozinha dele. Nem das rodinhas, nem de nada, mas eu acho que pra visualização vai ficar muito melhor assim. Vai ficar parecendo com I Wanna Be The Guy do celular, por sinal, né? Eu acho que eu já mencionei isso aqui, eu não queria que esse jogo fosse um rage game, por favor. Fazer um rage game com esse controle é complicado, a pessoa tem que ser um pouquinho sádica, mas no geral tô achando interessante essa parte do controle de aceleração com os controles alternativos que eu coloquei. Aqui, ó, tem algumas coisas que eu considerei que eu quero pro meu jogo, eu já tô conseguindo implementar. Vou desenhar aqui rapidinho. Opa. Eu desenho aqui rapidinho algumas coisas que eu queria que ele fizesse, né? No caso, um pulo rápido, né? Pular por cima do obstáculo, não tirar isso. Pulos longos, assim, ele manter a velocidade, conseguir fazer esse pulo longo. E uma velocidade variável, uma altura variável aqui. Então o objetivo é ser feito aumentando a gravidade. Foi uma coisa bem contra-intuitiva. O jogo ficar melhorzinho, para ele ficar mais responsivo, eu aumentei a gravidade dele pra ele pegar esse efeito, ó. Esse pulinho curtinho. Uma coisa que eu tinha uma certa apreensão em fazer, porque, né? Se aumentar a gravidade, o jogador vai ter que fazer mais esforço, né? Mas eu controlando as variáveis eu consegui fazer. Limitando a velocidade de queda, eu consigo fazer esse efeito aqui, ó. Porque não importa quão forte a pessoa, quão alta a pessoa esteja caindo, tem esse efeito assim, flutuante. Eu consigo manter a altura sem forçar o cardio do jogador, assim, sem fazer um negócio que, por exemplo, ele começa a cair numa velocidade tão grande, ó. Pega essa altura aqui, mais alta de todas. Caindo, ó. Ainda consigo controlar. Não interessa a altura. Também tá aberto para ajuste fino, né? Eu considerei fazer algo diferente para velocidade vertical, eu subindo e descendo, né? Talvez seja mais interessante limitar só descendo do que descendo e subindo. Mas, no geral, eu estou satisfeito com essa parte aqui. Observe que eu também mantive o controle, né, de movimento, então eu só consigo movimentar para os lados no chão. Então esse elemento já foi adicionado. Eu estou querendo, na verdade, um último detalhe aí que está faltando aqui,
seria isso aqui. Observe que ele não tá mudando de estado, né? Eu fiz isso de propósito porque eu quero conseguir um efeito. Eu quero que a bolha no tamanho máximo ela ganhe da gravidade e faça ele subir. Ele começa a decolar porque ele já chegou no tamanho máximo. E isso eu ainda não consegui. Mas as outras variáveis eu tô anotando aqui, né? Tô fazendo a partezinha do debug. Fazendo a partezinha aqui do debug. Tô controlando por aqui, ó. Eu movimento um pouquinho aqui e vejo o resultado. Eu consegui alterando a velocidade do pulo, né? Que é interessante, eu nem contava com isso no meu design original, mas esse pulo inicial tá ajudando bastante, porque eu não dependo só da física da gravidade, do empuxo, eu tenho como realmente dar uma compensação pelo jogador não ter a velocidade inicial. Então eu acho isso interessante de se ter. Eu vou inclusive fazer uma alteração, né? Isso aqui só pode ser chamado a partir do piso. Isso aqui só pode ser chamado do piso. Tipo, essa parte dele, enfim, dele dar uma decolagenzinha. E eu queria poder chamar isso a partir de qualquer momento que ele não tá no modo bolha, né? Toda vez que ele chegar, ele ganha um impulsozinho. Eu acho isso interessante pra... Enfim, considerando os controles alternativos, né? Considerando os controles aqui, eu tirei o Pop Bubble, né? Pra ele manter o tamanho da bolha até no chão. E eu vou investigar essa parte dele não tá decolando, né? Porque em alguns momentos eu já tive... Enfim, você pega isso aqui, Bubble Gravity, e você considera com a gravidade base, você, enfim, multiplicando por 100, se eu colocar um número que multiplique por 100 e dê mais do que isso, era para ele estar superando a velocidade, ele está superando a velocidade da gravidade, né? Para estar decolando mesmo, tá mantendo pelo menos a altura. Eu não estou conseguindo esse efeito. Estou querendo dar uma olhada nisso. E encerrando isso, né? Só falta esse detalhezinho mesmo, assim, desses controles. Eu achei muito bom ter separado isso com controles convencionais para depois colocar os controles alternativos. Eu colocando essa pequena alteração, eu consigo fazer o efeito da bolinha dele caindo bem devagar. E é isso. E eu também queria dizer que esse monitor tá fazendo muita falta. que escolheu um dia muito ruim pra dar problema. Que eu gostaria muito disso numa tela e isso aqui na outra, né? Eu tô fazendo um negócio assim. Olha como eu tô fazendo. Eu coloco ele aqui e coloco ele aqui. E foi assim que eu percebi, inclusive, que a escala da câmera fica bem melhor desse tamanho, ó. Eu consigo ver tudo. Então, adeus pixel art. Todos os detalhes bonitinhos que eu fiz de perto foram completamente trocados por uma câmera mais clara, né? Eu quero essa é a escala que eu quero mais ou menos pra... Enfim, é a escala que eu quero pra poder enxergar a tela toda, pra ajudar o jogador a tomar... Enfim, não tem condição. Esse tamanho aqui não dá, não vai dar certo. Por mais que eu permita ver pixel art, isso aqui vai ter que ir embora. Mas é por uma boa causa. Aqui eu cheguei no equilíbrio interessante com o controle de velocidade, que é o seguinte: eu limito a velocidade de subida e a de descida em proporções diferentes. Porque ele subindo, ele não chega tão rápido no teto, né? Eu não quero o jogador chegando super rápido no teto, com esforço nenhum também, né? Eu não quero facilitar, mas também não quero que ele fique caindo tipo super devagar. Então ele... pra você ver, né? Como tem detalhe. Eu não quero que fique muito difícil pra subir. Não quero que ele, quando começa a cair, ele chega numa velocidade que ele não consegue mais reverter a queda, então tem que limitar isso também. E eu também não quero que ele suba rápido demais. Então a quantidade de coisa envolvida nisso
Incrível, né? Então, isso. Eu limitei aqui a velocidade de subida. Coloquei uma velocidade menor para ele subir. Ele está subindo mais devagar do que ele está descendo. Os outros vetores estão iguais, então tem um vetor de ajuda quando o jogador está dando input, ó. Ele sobe mais. Quando ele desce, ele não desce tanto. Eu aumentei a gravidade e eu ainda... eu aumentei a gravidade, né, para ter um efeito mais responsivo, para eu ter isso aqui, ó. Na verdade isso é um pouquinho desejado, né? Eu queria ele pulando um pouquinho mais alto que isso. Mas acho que tá bom, né? Uma coisa mais pro balanceamento do que pra realmente a funcionalidade básica. Eu gostei desse jeito. Eu gostei. O ajuste fino, eu acho que foi um sucesso até agora. Essa parte de mexer com as variáveis de física, né? Eu consegui o efeito que eu queria. Tô mantendo aqui... tô mantendo aqui o controle, né? Do jeito que eu tava esperando, né? Eu consegui planejar a parte de fazer um controle que ele... Enfim, deixa eu mostrar o desenho de novo que é mais fácil. Aqui o desenho. Pulinhos pequenos, pulinhos grandes, variação de altura e... Variação de altura e essa parte dele poder subir e descer, dele não travar, dele não começar a cair, não conseguir mais reverter. Tudo isso só utilizando o sistema de variável de física, né? Ajuste de velocidade. O próximo passo, né? Que não está aqui desenhado. Vou desenhar aqui rapidinho. O jogador ter o balão e descer bem devagar. Descer bem devagarzinho. Em tese ele tá com um balão aqui, né? Em tese ele tá com um balão, tem uma variávelzinha, tá influenciando um pouquinho a velocidade, mas por algum motivo, talvez até por algum erro de código, eu imagino, ou então porque eu mexi tanto na gravidade, né, que de repente eu de fato mudei, mas com o balão ele descer bem devagar, né? Tipo, esse controle aqui, ele fazendo isso aqui, esse movimento aqui, ele enche a variável do balão no ponto que ele pega como é que se diz? Ele pega um valor tão alto que ele consegue superar o da gravidade, né? Então, por algum motivo, eu não consigo fazer esse valor chegar no ponto que ele simplesmente supera. Provavelmente alguma coisa de código, mas em breve estaremos dando uma olhada nisso. Acho que vai resolver bem rapidinho também. E com isso, eu creio que estejamos prontos para a próxima etapa. Vai ser uma das mais interessantes, né? Que vai ser aplicar o sistema de controles, pelo menos o controle de som, né? Controle de movimento, eu tenho muitas ressalvas. Eu acho que vai esbarrar tanto na questão do controle de movimento, de debugar, quanto na parte de gerar o arquivo, né? Gerar o arquivo, colocar o APK, colocar no celular, ver se o celular tem o controle do microfone parecido, ajustar para o microfone. Então, assim, essas coisas acabam acumulando, né? Só essa parte aqui do controle da física do jogo, acho que foi a manhã inteira aqui. E eu tenho só mais 2 dias. Então, ver o que dá pra fazer nesse espaço, eu acho. Pra mim é 50-50, ou dá ou não dá, né? Pra mim é 50-50. Ou vai ser um negócio fácil de implementar com a API, vai ficar tanto fácil de colocar no controle de movimento, quanto vai ficar fácil a parte de exportar para o celular, ou não vai e não vai estar pronto, mas já dá para mostrar no PC e é bom que eu não tenho que ficar com 2 versões diferentes, né? Ou com a versão de celular para mostrar isso, para mostrar ao vivo vai ser bem melhor. Então, na parte de física, balãozinho, certo? Ah, eu esqueci do principal, né? Esqueci de dizer. Vamos ter a parte visual. Vai
ter ele fazendo a bolinha, né? Eu já procurei a API de como é que faz. Super simples, né? Ó, em resumo, o que vai ser? Você vai ter o círculo aqui, um node aqui bem no meio, certo? Esse node ele desenha um círculo proporcional à variável que controla o tamanho da bolha, que também é o que controla a física, né, dele subindo e descendo, então por isso que é uma parte muito interessante. E ele vai chegar, ele vai aumentar o raio e vai mandar o transform dele para cima, que nem eu desenhei no AZPrite antes de ontem, que nem eu desenhei no AZPrite. Então você tem o raio dele aumentando, o transform dele subindo e pegando esse efeito, né? Junto com o sprite vai ficar um negocinho bem legal. Talvez, assim, eu imagino que a parte do hitbox também seja fácil, né? Especialmente considerando que eu vou ter um elemento com transform aqui e duas variáveis e dois elementos assim sendo controlados pela mesma variável, né? O raio do círculo e o raio da hitbox são controlados pela mesma variável, então não tem por que ser complicado. Não tem por que ser complicado, não. E aí eu posso fazer alguns efeitos interessantes, tipo quando eu pensei em algo legal pra hoje, que é quando ele chega em 100, né, do tamanho da bolinha, ele começa a aumentar uma variável para ela estourar. E essa variável eu posso usar uma interpolação para pegar a cor, ficar trocando a bolinha, a cor da bolinha de rosa para vermelho, para indicar que vai estourar. Posso fazer uma animaçãozinha, um transformzinho, tipo, para ficar tremendo, mexendo de um lado pro outro. Então, isso aí... Como se diz? Isso daí para fazer da forma... Se tiver uma forma inteligente de fazer, né? Se tiver uma forma... primeiramente organizada, né? Já com os nodes prontos, as funções prontas, tudo pronto, deve ser fácil. E aí eu acho que eu posso ter a parte visual toda prontinha. Hitbox pode dar um trabalhinho, mas o resto acho que dá pra fazer bem de boa. E é isso aí. Updates de física de skate com chiclete. O círculo. tá modificando o transform dele, ainda não tem a hitbox. E eu percebi que eu não preciso começar com um valor muito alto para ele, já que eu tô já que eu tenho esse pulo inicial, né, esse movimento inicial aqui. Eu não preciso colocar ele em 20 logo no começo, eu posso começar realmente do zero, que vai dar um efeito bem melhor do que esse que tá aqui, ó, começa já. Mas é isso, a parte de desenhar no Canvas deu certinho. Estava um pouquinho apreensivo com essa parte, mas deu tudo certo. Ok, temos mais uma atualização aqui do movimento. Ó, ele subindo, certo? Nossa, eu fiz caminho muito grande, mas é a colisão. Ele cai agora. É isso, já tem toda a parte lógica funcionando. Aqui, ó, na hora que ele colide, eu não posso mais começar outra bolha. Então isso aqui já tá, quer dizer que estamos chegando perto do final da parte dos controles, né? A parte dos movimentos, do jogo, da base que tinha sido planejada. Caso tem algumas coisas que eu queria colocar, por exemplo, o movimento das rodinhas, eu acho que seria legal rever o tamanho da câmera, ver algumas coisinhas assim, mas a parte do movimento com a bolha, com a bola de chiclete, né? Com a hitbox, isso aqui tá funcionando, eu achei já incrível, achei fantástico aqui. Então, o que isso quer dizer?
O movimento do chiclete, ainda tô vendo aqui algumas coisas. Eu gostei, né? Que ele tá com a parte bem assim, o movimento de flutuar, né? Com a parte de flutuar, eu acho que dá pra melhorar. Mas pra essa parte do projeto, como é que diz? Tem outras prioridades, né? Eu realmente quero fazer os controles alternativos. Eu fiz um jogo inteiro pra, pra ele ser controlado com um microfone, com movimento. Então acho que eu vou focar mais nisso. Isso aqui. Deixa eu ver. Pá! Muito legal. E é isso. Encerrando aqui essa parte do movimento, quer dizer, da bolha de chiclete, né? Foi bem mais rápido do que eu pensei que seria, na verdade. E também do ajuste mais fino. Opa! Do ajuste mais fino assim do movimento dele. Finalizando essa parte do movimento e do ajuste, eu acho que faz sentido voltar para os controles agora, né? Fazer o jogador de fato controlar isso com o microfone. O giroscópio, a única coisa que me preocupa com o giroscópio é que eu ainda não mexi nele, sabe? Ainda não mexi nem um pouquinho. O microfone eu passei 3 dias mexendo, então você tem uma noção muito bem de como é que funciona, né? Já sei bem como implementa. Então eu já estou bem seguro com isso. Só que com a parte do giroscópio eu ainda não mexi. Eu não mexi nem com a parte de exportar para celular. Então eu tô um pouquinho com o pé atrás com relação a isso, né? Mas eu acredito que vai dar pra finalizar a tempo. Pois é, projetinho no 7º dia, né? Já avançou bastante. Toda a parte que eu tinha planejado, dos movimentos, toda a parte que eu tinha pegado aqui nos movimentos, coisas pra fazer, eu acho que deu pra fazer bem certinho. Tiveram alguns cortes, né, que foram feitos, como de praxe, né? É importante fazer o negócio dentro do escopo, né, que dê para entregar no prazo para esses projetos, né, de Game Jam. Então tiveram algumas coisas que eu tive que deixar de lado, tipo a movimentação dele inclinando assim, né, fazer inclinamento para frente e para trás, as partículas nos freios, o movimento nas rodinhas. Mas eu acho que é por uma boa causa novamente, né? Uma boa causa. Eu vou focar bastante nessa parte dos controles para conseguir entregar já dentro da plataforma, né? O ideal é entregar dentro do celular, já rodando. Até porque o controle de movimento o microfone eu consigo fazer no computador, mas o controle de movimento não, sabe, não cola. Eu tive um tempinho focando também na parte da câmera, mexi um pouquinho na câmera para centralizar, fazer os ajustes para ele ficar bem no meio, né, para dar aquela sensação de que eu estou inclinando, que eu estou realmente equilibrando ele dentro da tela, fazer o ajuste no projeto de base que eu peguei, né, o asset de plataforma, para caber mais no projeto. Eu provavelmente vou dar uma mexidinha também no tamanho da câmera, fazer uma câmera um pouquinho mais longe, que é uma pena, mas não vai dar nem pra ver a cara do boneco, vai ficar minúsculo. Eu já fiquei decepcionado que o cabelinho dele, que eu fiz com todo cuidado, e não dá, mal dá pra ver na tela azul, e agora que o fundo da tela é azul, o cabelo é preto, não dá pra ver. E agora que eu vou deixar ele em miniatura, menos ainda, né? Mas é bom pra ver. Na verdade, o que eu gostei nisso é experimentar, na verdade, vamos lá, como é que isso influencia, né? Porque você tem um game design todo feito com controle alternativo e isso vai implicar algumas mudanças. Por exemplo, eu já vi que o tamanho da tela tem que ser, uma câmera tem que ser um pouco mais afastada porque as coisas vão vir na direção do player, o cara tem que ter tempo de reagir, a pessoa tem que ter tempo de reagir. Se a pessoa olha o objeto chegando, se eu controlo com o botão é uma coisa, mas como eu estou usando o microfone, o sopro para controlar, eu vou ter que ver ele muito mais de longe. Muito mais de longe. Então, observando isso, né, observando essa diferença, que você tem uma série de mudanças, né, que acabam
assim, mudanças inesperadas, realmente. Eu não esperava que essa parte do tamanho da câmera fosse alterar tanto por causa do controle, mas alterou. E aí, como alterou a câmera, o sprite vai ser alterado. Então, essa cadeia, assim, essa sequência de enfim, sequência de eventos, né, que vai alterando por causa de uma coisinha que a gente não esperava, é, eu, eu acho que é uma das partes mais interessantes do projeto, né? Ver como essas mudanças elas influenciam escolhas de design. E por enquanto é só. Eu acho que a próxima etapa de fato é colocar o controle. Eu acho que a próxima etapa de fato é colocar o controle com o microfone de volta, né? Eu separei, eu fiz um projeto separado. Eu vou colocar de volta o controle com o microfone e vou tentar colocar. Acho que eu vou fazer as fases. Acho que a jogada é essa, que eu vou fazer a parte do microfone, né? Vou fazer a parte dele movimentar, né? Só os pulinhos com o microfone. E a parte da inclinação do celular eu vou abstrair completamente. Vou fazer alguns níveis, né? Vou já editar o projeto. O projeto ele tem uma perspectiva bem diferente. Ele tem uns itenzinhos que você coleciona, uma interface lá em cima, enquanto que eu queria que fosse uma coisa mais voltada para o tempo, e tem de fato colecionáveis, mas seriam só 3, então já escapa completamente do projeto que eu tomei por base. Eu acho que seria colocar o controle de áudio, certo, no microfone, e as fases. Fazer o áudio e as fases, por quê? Porque isso libera para fazer uma versão de PC. Pois é, isso libera para fazer uma versão de PC, que é importante, né? Como eu vou publicar o negócio, como eu vou publicar o jogo, eu ter uma versão de PC é legal para deixar mais acessível, né? Porque senão a pessoa tem que gerar um APK, baixar o APK, instalar o APK, fazer rodar, que é muito mais complicado. Fora que fazer funcionar em todos os celulares é um negócio meio ousado, né? Um negócio meio complicadinho, vários tamanhos de tela, várias sensibilidades de microfone, várias coisas a se considerar, apesar de eu achar umas partes mais interessantes do projeto, controle de movimento, que vai me permitir completar de fato o desafio, né? Do controle alternativo, de fazer um jogo que é controlado sem touchscreen, sem teclado, sem mouse e sem joystick. Então, por esses motivos, eu quero completar esse extra, né? Mas no momento é um extra, assim, eu não acho que vai ser um extra tão complicado a princípio, mas eu também não achei que a física ia ser tão complicada. Muitas partes que eu achei que seriam complicadas acabaram sendo relativamente fáceis. Muitas partes que eu achei que iam ser complicadas acabam sendo fáceis. Por exemplo, desenhar o mesh, o círculo, né, da hitbox, alterar o tamanho da hitbox, considerar a hitbox, chamar a função a partir da hitbox de tamanho variável, fazer a mesh transparente, né, a parte de crédito, tudo foi questão de minutos. Funcionou de primeira tentativa, assim, chega até a ser estranho aquele meme do projeto que você compila, roda, exatamente como você pensou, pronto. Foi um pouco assim. Enquanto que a parte da física, que eu achei que ia ser super fácil, acabou sendo bem complicada. Tive que criar várias exceções, tive que criar a seção do lançamento, na hora que o jogador sai do canto inicial para cima, ter um bônus de velocidade, considerar a velocidade de cima e velocidade de baixo para não ficar aquele negócio, aquele vetor impossível da pessoa só pra pessoa fazer o card do jogo só para passar uma fase, né? Pessoa reverter, então isso teve que levar em consideração vários elementos de game design, pegar o boost inicial do pulo, considerar como fazer o pulo, considerar os estados, considerar várias coisas que acabou que deu muito mais trabalho do que a parte que eu achei que fosse dar trabalho, enquanto que essa parte eu completamente desconsiderei. Mas estou satisfeito que finalizei essa parte da programação, né, a parte do projeto em si. Então, em breve voltaremos para os controles, né? Colocar o controle do microfone e o level design. E por último, a parte do mobile e controle de movimento. E é isso aí.